Gente, nós estamos aqui com o volume 1 da série Apologética da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa, e a gente está encerrando, praticamente uma playlist inteira no YouTube sobre catolicismo romano, e algumas considerações que a gente faz aqui a partir do livro, e das minhas reflexões também. Bem, de acordo com o terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, editora Vera Cruz Limitada, primeira edição, agosto de 1976, resposta à pergunta 862, página 159, diz assim: temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensinou? Sim, temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra, que a Igreja nunca se enganaria. E aí, qual é a crítica do comentarista? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aí, nesse caso, vem a pergunta do comentarista: como pode uma pessoa se apostatar sem nunca antes ter estado na verdade? Então a gente verifica que, de acordo com 1 Timóteo 4:1, a possibilidade da gente sofrer engano na igreja existe. Os últimos dias as pessoas vão ficar desse jeito, E aí Paulo procurava cautelar os moradores de Roma em sua carta, dizendo: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos 16, versículos 17 a 18. A Igreja de Cristo não se define por lugares ou pessoas, mas por princípios de fé e prática. E perdendo estes paradigmas, a Igreja cristã em Roma morre para se erguer uma formidável organização, mas que não passa de uma criação humana com influências religiosas pagãs. Hoje, o Papa procura unir as igrejas em torno de si mesmo, por meio do ecumenismo. Há, porém, os que estão pegando esse caminho. O autor está dizendo caindo nessa armadilha, mas eu achei forte. E aí nisso, o brado da reforma protestante de sola scriptura, sola gratia, solo Christus e solo fides foi um apelo dramático ao retorno às escrituras sagradas como única regra de fé e prática. Foi por questionar os dogmas papistas que muitos foram torturados e outros pagaram com a vida. É difícil entender como os herdeiros da reforma comungam com o evangelho rejeitado pelos reformadores. Observação: aconselhamos consultar a Bíblia, a apologética, que é no caso a Bíblia do Instituto Cristão de Pesquisa, para obter mais conteúdo sobre esses assuntos. E aí eu pelo menos dou duas dicas. Uma: leiam os documentos da religião e leiam os documentos da sua própria igreja. Por que ler os documentos da religião? É que nem quando estava na campanha Bolsonaro versus Haddad. Não ia adiantar eu ouvir sobre o Bolsonaro a partir do Haddad. Não ia ser legal saber do Haddad a partir do Bolsonaro. O fato é um só, mas as versões são mais de uma. Então o que acontece? Em vez de você chegar e bater boca com o seu colega católico, que você possa de repente você tem um livro do seu catecismo e tudo tal, e bater um papo com ele a partir do próprio catecismo dele. O seguinte: você não acha que isso aqui está diferente do que a Bíblia diz? Porque a Bíblia é a mesma, com exceção dos outros livros. Se ele citar o outro livro como referência, desculpa, mas você mesmo sabe que eles não são canônicos. Então, se eles não são canônicos, acho que fica complicado para a gente trocar uma ideia a partir deles, Então, olha como é que dá para a gente trocar uma ideia. Em vez de simplesmente pegar um material nosso, e partir para cima. E conhecer a doutrina da sua própria igreja,
né? Jefferson já distribuiu a declaração doutrinária para geral. Aí o que acontece? Por exemplo, você que é batista da Convenção Batista Brasileira, pega a declaração doutrinária da sua denominação. Pode ser na internet, digita no Google Portal Batista, aí vai aparecer no Portal Batista, tem vários ícones e tem um deles que eu acho que é documentos, e aí você clica no documento, aí tem princípio batista, declaração doutrinária e coisas do tipo, entendeu? Então estou vendo que alguém desistiu de esperar. Aí em relação a esse caso, né, o pastor ficou de liberar, o pastor da... o pastor ficou de liberar. Entendi. Ficou de ceder. Entendi. Mas então, estatuto da igreja, declaração doutrinária da denominação. Eu pedi a pastora disse que estava aqui. Então, talvez esteja na contabilidade, ou secretaria ou contabilidade. É bom ter um estatuto também para ter informação sobre a sua igreja e a questão do documento da sua denominação, né? Por exemplo, de repente, talvez o Janildo possa não saber como pegar um documento desse. Tem internet, né? No que crê, a igreja cristã de Nova Vida ou pentecostal de Nova Vida? Agora mudou, não, ainda está o registro lá. Fala o nome. Ainda está a igreja. congregação Fantasia está cristã, acho que está ainda numa pentecostal ainda. Igreja Pentecostal de Nova Vida, pronto. Então acontece, vai lá no site, você digita. Vocês percebem como é que é importante vocês conhecerem a igreja de vocês, gente? Aí o que acontece? Vai no site, digita para botar assim, o que creem, no que cremos. A mesma coisa, Fernando, assim, sua igreja pertence à convenção, é um trabalho independente, como é que é? Poxa, eu não estou bem a par dessa situação. É bom ficar a par, gente, porque vocês serão os próximos líderes da igreja. Vocês não podem ficar vendidos. Porque o motivo, recentemente, que o pastor começou a dar entrada no CNPJ, conta da igreja. Não, mas aí é perguntar a ele, não estou falando de administração. Não, começou isso, entende? É perguntar a ele o seguinte: a gente pertence a alguma convenção ou o nosso trabalho é independente? Se pertence a alguma convenção, qual é? Por quê? Porque aí você pode buscar o documento para saber qual é o credo dessa denominação. E aí, se não for, aí sim, aí você, como uma boa ovelha, vai fazer o quê? Pastor, como a nossa igreja crê a respeito disso? Como a nossa igreja crê a respeito daquilo? Para quê? Para você saber no que a sua igreja acredita. Porque senão o que acontece? De repente você está atacando pedra na religião do outro, mas sua igreja acredita na mesma coisa. A gente agora há pouco falou sobre feitiçaria, idolatria, fetichismo, só que isso acontece no nosso meio, né? Então, minha gente, 10 horas, foi bom enquanto durou. Amanhã a gente vai estar tratando de outra religião, tá bom? Grande abraço, fui.